Como é que o senhor vê esse debate da reforma da Previdência? Parece que agora a coisa vai. Olha, primeiro o PRB tem tido uma postura de independência aqui na casa e naturalmente votando de acordo com o que for bom para o país. Você sabe que independente do presidente da República, se nós tivéssemos Haddad, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, o próprio Bolsonaro, qualquer presidente responsável nesse momento teria que estar fazendo a reforma da Previdência. Não é uma reforma de um governo, é uma reforma para o país. Eu penso que depois da Constituição Federal de 88, a reforma da Previdência é um dos temas mais importantes do nosso país, porque depois da reforma da Previdência nós poderemos avançar em outras reformas importantes para o Brasil, como a reforma tributária, como o novo Pacto Federativo e como a reforma do tamanho do Estado brasileiro, que isso é fundamental para a retomada do crescimento do país. Naturalmente, depois de ouvir a sociedade civil organizada, o centro, a oposição e até atores do governo, nós chegamos a um entendimento importante que foi a retirada de pontos na nossa avaliação que não eram para estar na reforma da Previdência, como a desconstitucionalização, como a capitalização, como a questão do BPC, do trabalhador rural, da redução dos professores, entre outros pontos que na nossa avaliação foi importante. O meu sentimento é que a reforma ela será aprovada na comissão e a posterior será aprovada no plenário da Câmara Federal. Eu acho que é importante que a gente possa avançar. Eu defendo o trabalhador porque defendo o emprego e só através da reforma da Previdência, a retomada do investimento público é que nós buscaremos a geração do emprego e da renda para o país. Eu acho que esse é um desafio de todos nós, é avançarmos na reforma, independente da coloração partidária, e trabalhar para ajudar o Brasil. Lógico que a reforma não deixa de ser dolorosa para alguns setores da sociedade, mas esse é um problema não só do Brasil, mas de todos os países do mundo. E países que fizeram a reforma, a exemplo de Portugal, hoje estão crescendo, gerando emprego, e é isso que nós desejamos para o povo brasileiro. O governo federal, no sistema de servidores, já promoveu algumas reformas. E na verdade, o que se sentia falta era reformar os sistemas próprios dos estados e dos municípios. E nessa negociação, pelo menos até o lançamento do relatório, os estados ficaram de fora. Você acha que é possível ainda esse esforço do deputado Rodrigo Maia, o presidente Rodrigo Maia, de trazer os governadores? É possível reinserir os estados nessa reforma da Previdência? Olha, é importante registrar que o primeiro a taxar os inativos no Brasil, que eu respeito profundamente, foi o presidente Lula. A presidenta Dilma criou o FUNPRESP e a partir daí nós começamos a ter um regramento mais claro para os servidores públicos. Então muitos presidentes, desde Fernando Henrique, defendiam e defendem até hoje a necessidade da reforma da Previdência para o país. Naturalmente hoje são mais de 130 inscritos que vão participar do amplo debate. O relator Samuel Moreira tentou ter sensibilidade de ouvir a maioria da casa e é natural que alguns pontos ainda possam ser mais esclarecidos, mais debatidos e a gente chegar a um denominador final para o plenário. Eu percebo que do próprio relator, o relator está sensível a ouvir ainda a oposição, ouvir a casa sobre a situação de mérito. Há uma discussão sobre a questão das regras de transição, sobre a questão da própria redução ainda da idade do tempo de serviço do professor e acho que alguns ajustes devem ser feitos até a votação no plenário. Nós esperamos que na primeira semana de julho. E em relação aos governadores, eu tenho um profundo respeito pelos governadores do Nordeste, mas muitos governadores, infelizmente, estão sendo irresponsáveis. Por quê? Porque os estados do Nordeste estão quebrados. Infelizmente, os estados estão em falência fiscal. Se não fizer a reforma, daqui a 2, 3 anos vão quebrar. Por exemplo, o meu estado de Pernambuco, nós temos um déficit de 2,6 bilhões de reais, enquanto o estado investe 600 milhões. Ou seja, a conta não fecha. Daqui a 3 anos, é mais inativos do que ativos. Então, é preciso que se tenha muita responsabilidade e que os governadores eles possam pedir aos seus aliados para ajudar na aprovação da reforma da Previdência. Eu acho que até a próxima semana, nos próximos dias, a gente pode exercitar o diálogo com os governadores, com os prefeitos e, se for necessário, se houver um acordo
para votarmos com a entrada de estados e municípios, eu não vejo dificuldade. Como também nós podemos criar um gatilho de 3 meses, ou seja, a gente aprova e em 3 meses, por maioria simples, os governadores podem validar a reforma. Eu acho importante que a gente possa chegar ao entendimento, porque essa reforma não é a reforma de um partido, ela tem que ser uma reforma no Brasil. E eu não tenho dúvida, se essa reforma não passar, o Brasil vai quebrar, os aposentados não vão receber e daqui a 3, 4 anos o Brasil pode entrar em falência fiscal com 21 milhões de desempregados, servidores sem receber, uma situação dramática que a gente pode viver no nosso país.